E para repercutir todo esse conteúdo aqui da ata, a gente vai conversar agora com o nosso colunista, Gilvan Bueno, meu querido. Que bom você por aqui. Eu já estava com saudade de você aqui no CNN Morning Call. Bem-vindo. Ô, Débora, que alegria revê-lo. Também estava com saudade. Sempre acompanho a nossa programação, seus insights e sua capacidade de ler a ata de Copom ao vivo. Eu falo que é uma das coisas mais poderosas que existe. Eu adoro, que aprendo muito. E é gostoso, é um desafio, certamente é um desafio, porque é um documento aqui extenso para poder a gente ir lendo. Mas, Gilvan, vamos lá, né? Trazendo aqui dessa leitura, eu quero trazer o principal ponto de dúvida que a gente tinha desde a semana passada. Houve rolagem de horizonte relevante? Não houve rolagem de horizonte relevante? Enfim, pelo que eu li aqui da ata, em pelo menos 3 pontos, o Banco Central crava que o horizonte relevante atual é o quarto trimestre de 2027. Tira-se, então, essa dúvida? Foi uma falha, talvez, ali de comunicação do comunicado da semana passada? A ata consegue sanar isso, na sua visão? Juros futuros irão responder. Os juros futuros de longo prazo, Débora, eles subiram muito com essa interpretação. Assim que saiu o comunicado com essa disfunção, né? De um lado, você tinha a ideia de que nós vamos continuar com o ciclo de taxa de juros descendo numa expectativa menor, mas de um outro lado ele falava, talvez eu não fique tão preocupado em levar a inflação para o centro da meta de 3% nos próximos 6 trimestres. E isso chamava a atenção do mercado. O que aconteceu? Os juros futuros de longo prazo no Brasil dispararam. Chegamos a ter um IPCA mais 8,38. Muitas pessoas falando que poderiam chegar, se isso acontecesse, em um IPCA mais 10%. Coisas muito distantes que não poderia ter muita racionalidade para isso, porque isso traria um impacto muito grande para diversos ativos e dólar. Então, Débora, vai ter um arrefecimento dos juros futuros de longo prazo. Eles serão normalizados porque a gente entende que 2027 continua a ancoragem meio que casada, uma do lado da outra. Isso é a coisa mais importante dessa ata, Débora, para trazer um alívio nos juros de longo prazo. Sobre a questão fiscal, viu, Gilvan? Eu estou, inclusive, aqui fazendo exercício que muita gente no mercado financeiro deve estar fazendo nesse momento, que é comparar a ata anterior com essa atual. Estou com a ata anterior aqui aberta, justamente também a atual. E ele repete nas duas essa situação do debate sobre a necessidade de políticas fiscais e monetárias harmoniosas. Eles reforçam aqui novamente a necessidade de política fiscal e monetárias harmoniosas. Você acha que o fiscal tem sido pontuado da maneira como é necessária realmente para essa resposta que o Banco Central precisa para a condição de política monetária? Ou ainda não há uma pontuação efetiva de preocupação em relação a isso? Qual que é a leitura que você faz? Ele não trouxe muita mudança. Repetiu o que a gente trouxe, que a gente tinha na última ata. Nos últimos 14 anos, a dívida pública federal saiu de 2,8 para quase 10 bilhões, né? Então, 10 trilhões, perdão. Então, a gente tem a dívida pública, que é a questão de oferecer títulos públicos para isso, aumentando em 14 anos em mais ou menos 7,5 trilhões de reais. Esse número ele é importante porque você saiu de 2012 de algo de 2,8 trilhões para próximo de 10 trilhões. Essa alta, que é muito representativa, é a pressão, independente do governo que esteja, mas o Brasil parou de discutir a ideia de conter esse endividamento. Então, você tem uma dívida, e aí uma analogia muito simplista, você tem uma dívida no cheque especial, no cartão de crédito, que está corroendo o seu caixa, e você precisa meio que estancar isso, o processo é você meio que chamar todo mundo na sala, a família toda, e falar, olha, vamos aqui equalizar as contas, vamos cortar os gastos, vamos reduzir as despesas, vamos entender o que está acontecendo. E aí, quando ele fala de harmoniosa, é o seguinte, o Banco Central está cobrando um preço da sociedade civil, que é um juros alto, endividamento da população, empresas em falência, dificuldade de crédito, dificuldade de financiamento imobiliário, de financiamento de automóveis. Esse é o preço que a sociedade civil está pagando. E do outro lado, você tem o seguinte, eu estou aqui aumentando os meus gastos, criando mecanismos que estão piorando a minha condição de finanças, do que eu preciso arrecadar e continuar com isso aqui. Então, o correto era reduzir. Então, se você tem, de um lado, alguém pagando um preço e de outro, alguém aumentando os gastos e não trazendo clareza nisso aqui, fazendo reajustes ou fazendo concessões, criando alguns mecanismos que aumentem esse endividamento, Débora, esse é o problema.
e esse é onde ele fala sobre os dois não estão harmoniosos. Um está cobrando um preço e o outro está ficando na sala VIP. Agora, Gilvan, olhando um pouco sobre a questão dos balanços de risco, a gente já tinha visto no comunicado, ele repete isso também aqui na ata, que a gente tem agora uma assimetria altista nos balanços de risco. Temos muito mais fatores para alta de inflação do que para baixa de inflação. Qual que é o recado que isso traz para a gente nesse momento? Menos espaço para corte de juros? Menos espaço para corte de juros, Débora. Por quê? Nós sabemos que toda alteração na taxa de juros, ela demora, em média, 6 meses para entrar na economia. Então, quando nós tivemos, e a fala do Galipo é muito boa recentemente, onde ele fala que o mundo atravessa talvez o terceiro ou quarto choque de oferta, né? Nós tivemos aqui o evento pandêmico, nós tivemos o conflito entre Rússia e Ucrânia, nós temos agora esse conflito no Estreito de Hormuz e alguns impactos climáticos. Então, são vários choques de ofertas que pressionam os preços. A oferta fica reduzida, consequentemente, os preços sobem. Nesse cenário aqui, você não tem margem para fazer mudanças muito bruscas, porque o mercado ainda não tem essa sensibilidade de entender os impactos no Estreito de Hormuz, porque muitas cadeias estavam sendo muitas cadeias produtivas e de insumos estão sendo precificadas com um conflito talvez em abril, né? O conflito começou em fevereiro. Agora que ele vai começar a chegar até os preços de maio e junho. Então, ele não consegue fazer esses movimentos bruscos, Débora. Então, ele não consegue aqui ter clareza do que pode acontecer. Porque o Estreito de Hormuz, que é o que ele cita e vem citando desde o início, ele tem 3 grandes variáveis aqui. Ele tem a variável petróleo, que é muito importante para as indústrias e para o consumidor final. Ele tem a variável gás natural e ele tem a terceira pior variável nisso tudo, que são os fertilizantes. Então, essas 3 variáveis aqui impactam diretamente a inflação de alimentos, a inflação de serviços e principalmente o custo de logístico de muitas commodities. E o Brasil está no centro disso porque ele é um país produtor de commodities. Agora, Gilvan, olhando a tabela aqui de projeções de inflação do cenário de referência, houve uma piora na tabela por inteiro. Desde do que está previsto para esse ano, a gente agora tem eles prevendo para 2026 a inflação em 5,2%, quando na última ata isso ainda estava na casa dos 4%, ou seja, dos 4,6%. Houve uma piora bem significativa para o horizonte relevante do mesmo jeito, de 3,5% para 3,7% de alteração. E além disso, o IPCA livre, administrados todos eles, um cenário muito pior, né, de forma generalizada. Qual que é o principal recado que isso passa? A gente tem que combinar 3 grandes documentos aqui para a gente entender que os 3 convergem num raciocínio. Vamos olhar primeiro o Boletim Focus. O Boletim Focus, ele está há 15 semanas consecutivas e você faz um trabalho espetacular aqui de trazer o boletim para a gente, fazer suas análises ao vivo, mostrando o quê? Que são 15 semanas consecutivas que ele está aumentando. O índice VCBR também tem sinalizado isso. E os indicadores aqui de inflação, de serviços e de alimentos também. E aí, por último, a ata tinha que começar a mudar. E aí você fez um trabalho muito importante de comparar as 2 atas. O trabalho da Débora é um dos trabalhos mais relevantes numa programação ao vivo, porque ela comparou 2 atas, a anterior e essa. Olha, tem uma expectativa. Então, se você usar a lógica do Boletim Focus para trazer um pouco de insumo para pensamentos da ata do Copom, as próximas também terão um impacto, porque a cada dia que passa com o prolongamento do conflito, esse preço vai ficando mais caro e as projeções futuras vão mudando. Então, Débora, é só um início que talvez as próximas atas continuarão com essa mudança de cenário, enquanto esse choque de oferta nessas 3 variáveis que eu destaquei não se dissiparem completamente. Meu querido Gilvan Bueno, nosso colunista aqui no CNN Money, muito bom contar com você por aqui para trazer um pouco de mais interpretação aqui, mais análise sobre essa ata do Comitê de Política Monetária. Boa semana para você, até uma próxima, Gilvan. Alegria revê-lo, um ótimo dia. Até mais.